Então, voltando aqui com as polêmicas no segundo bloco, nós vamos saber do André agora. O dia D. O dia D. O dia D de subir lá no púlpito. Como é que foi isso? Olha. Mamãe arrumou o paletó. Aliás, se você é casado, solteiro, namora, como é que tá isso aí? Pronto. Vamos fazer o casamento do André, que se ele for solteiro, né, Márcio? Bom, ele já tem um pai que é pastor, né? Mas se precisar de ajuda, Não, todo você não lado. entendeu, cara. Vamos arrumar as candidatas aqui pra... Casei um dia antes de ser diplomado. Casou? Um dia antes de ser diplomado. Casado. Já namorava né? com ela. Mas eu já ia dizer que dentro de igreja não tem como, né, não casar, né? É difícil, não É tem difícil, como. É difícil. Então, assim, um dia antes de eu ser diplomado, casei. Já sabia que ia ser a mulher da minha vida. Quem é a... Luana, minha esposa. Luana, sua esposa. Não Ela tem filhos namorava. ainda, Ainda não. Ela tá quer. se programando. Ela quer esperar mais uns 2, 3 aninhos aí, tudo bem. Tá. Mas voltando aqui, André, no dia D. Agora eu vou ter que subir lá no púlpito. E o que eu vou dizer, cara? Olha, você já tinha... Você, não, peraí, isso aí eu tiro de... Não, porque não, Não. tem. Eu faço TV há 30 anos, cara. Todas as vezes que eu vou fazer um seminário, qualquer coisa parecida, que eu Dá um vou nervosismo. apresentar, dá um gelinho na espinha assim e tal, mas eu sei lá, acho que recebe alguma entidade, né? Dura só os primeiros minutos. Só, depois... eu acho que nem os primeiros minutos, os primeiros segundos. Depois incorpora e foi embora. Não, então, foi... Mas tem, eu acho que esse lance, não tem? Como é que foi? Olha, assim... Como é que foi o seu discurso lá no dia? Eu vou falar o quê? É isso que a gente quer saber. Tá, em primeiro lugar, agradecer. É óbvio. Fato histórico. Lógico. Tive que agradecer a lideranças que me apoiaram, agradecer o presidente da República que me apoiou. Cheguei na política com medo de ser abordado, de ser aliciado, de ser pressionado para fazer o que eu lutava contra. Em termos gerais, fiquei com medo de aparecer um famoso Pablo Escobar da vida, ou prata ou chumbo, alguém chegar me fazendo alguma oferta indevida. E eu sei que alguém chegar para mim fazer uma oferta indevida, eu não consigo ficar calado. E eu não conseguindo ficar calado, eu sei que a minha vida entra em risco. Com certeza. Então, o meu primeiro discurso foi para colocar uma barreira nisso. Visto. Então, lá no meu primeiro discurso na Assembleia Legislativa, possado como deputado estadual, foi alvo de muita polêmica, mas eu falei, olha, depois dos agradecimentos, não estou acusando ninguém, eu não estou acusando ninguém, mas eu já deixo claro que qualquer deputado, qualquer político que vier falar comigo, ou no meu gabinete ou em qualquer lugar, para me oferecer dinheiro em troca de alguma coisa, eu vou gravar e vou jogar na imprensa no outro dia. Mas teve alguma tentativa mesmo assim? Não. Então, até hoje? Nesse dia aí, meu amigo, eu vou te dizer, eu nunca tinha assistido uma sessão tão polêmica quanto aquela. Teve deputado que se levantou, isso é um absurdo, insinuar que nessa casa existe corrupção. Mas ele faz stand-up? Mas você... Não, Eu ia dizer isso. esse deputado faz stand-up ou não? Não, e aí entrou outros deputados. Quem é que falou isso? Pode falar, quem foi o deputado? Hoje eu até me dou bem com ele, deputado Fernando Hugo. Fernando Foi, é um absurdo. O doutor Hugo. Isso, é um absurdo insinuar. Tá? Eu tenho uma história do doutor Hugo, é bom ele ficar quietinho, que se o senhor jogar aqui na... E aí na outros imprensa- deputados, não, olha, tem que retirar isso da taquigrafia, da casa. Quem estava presidindo na época a sessão era o deputado Fernando Santana, né, que era o vice-presidente, o presidente... Mas essa até fala então, foi só para descontrair, o não? Sarto não estava lá. Não, e aí, uma pressão. O cara tem 21 anos, nunca foi deputado, nunca esteve na política. E aí, uns 5 a 10 deputados, retira o que você disse, o presidente que estava na sessão, Fernando. Deputado, retira o que você disse, e a imprensa tirando foto e aquela pressão. Eu bati na mesa e digo, eu não retiro, eu sei o que está no regimento interno, estou dentro dos meus direitos, eu não retiro. O que eu falei, eu reitero. Se acontecer assim. Então, assim, foi muita polêmica. Graças a Deus, eu acredito que... Já começou e aí posse? esse dia aí já foi polêmica para mídia toda, para a imprensa cearense, para as redes sociais, e já houve intriga ali entre eleitorado, enfim. Mas graças a Deus, eu acredito que esse foi o start inicial para evitar que justamente isso acontecesse. Até hoje, ninguém teve a coragem de chegar a me oferecer, até porque o meu discurso foi claro. Se chegar me oferecendo alguma coisa indevida, eu vou gravar e vou soltar na imprensa e vou divulgar e denunciar. É o teu princípio, acabou, o princípio ético teu. Então, prefiro que nem chegue. Mas os caras são tão cara de pau que você sabe, né? Às vezes eles tentam. Não, né, mas ser comigo amigo, nunca tentaram. Ser amigo é uma coisa. E tal, não, fazer de conta, né, André? Faz de conta. Faz de conta que amigo é uma coisa. Agora, partiu para esse lado aí, não sei se por medo ou porque não acontece, acho que acontece. Inclusive, a gente tem prova de que isso acontece.
Inclusive, Várias já provas. aconteceu recentemente, agora na última campanha, dentro da Assembleia, teve gente que gravou deputado estadual oferecendo dinheiro, dizendo que desmanchar partido com 2 milhões de reais, que ia comprar base, que ia fazer isso ou aquilo, dentro da Assembleia Legislativa. Então, que bom que eu fiz aquele meu pronunciamento, porque para mim nunca chegou esse tipo de oferta. André, Inclusive, só um minuto, é interessante essa questão que você está falando, porque se não houvesse esse tipo de coisa, esses conchavos, essa coisa toda que você está falando, talvez o ex-prefeito de Fortaleza tivesse passado por uma CPI, né? Olha, para ser bem sincero, o povo de Fortaleza precisa saber, e ter na mente os que não assinaram a CPI, porque nada justifica. quantos deputados não assinaram a CPI? Não, vereadores. Vereadores, Só aliás. 7 assinaram. Só 7 assinaram. Inclusive a Priscila Costa, que vai estar conosco, assinou. Só 7 assinaram. Falou. Parabéns para esses 7, inclusive a Priscila, Reginaldo, que foi o autor do pedido da CPI, e outros vereadores que assinaram. Parabéns. Agora, por que mais de 30 não assinaram? Se é algo escandaloso, Talvez eles vão fazer uma vaquinha e devolver os 17 milhões não devolve nunca. né? Não Porque devolve nunca. Aquela correia que está no estacionamento do aeroporto e aquela moto scooter não vale os 17 milhões. Eles vão ter que inteirar, talvez. Só se for de ouro, né? Talvez são tão conscientes que vão criar uma vaquinha solidária para devolver o dinheiro ao patrimônio público, né? Não é isso ou não? Eu tenho medo, porque se criar essa vaquinha aí, eu não sei para onde é que vai esse dinheiro não, viu? André, falando de polêmica, nós sabemos que você é um cara polêmico dentro de uma ordem, por isso que eu digo que você dentro de uma ordem ética. Criar polêmica para fazer circo, isso é besteira, Claro. papo furado. Claro. Criar polêmicas reais e combater realmente o que existe Sim. dentro dessa política podre. Sim. E eu queria saber de você quais foram alguns momentos, que depois nós vamos colocar o vídeo aí para vocês olharem, que você ficou constrangido realmente, que você se sentiu assim, porque eu vejo você é muito de frente, né? De ficar, Claro. jogar spray de E pimenta foi o na que eu sua prometi cara, quer dizer... Na minha campanha eu Eu prometi não conheço isso. deputado que faça isso. Eu, particularmente, tem aquele deputado em São Paulo que é o Vovó, como é que é o nome dele? É o Vovó não sei o que lá. A Mamãe Falei, como é que é? Mamãe Falei? Mamãe Falei. Mamãe Falei, né? Que é um cara também que tem, vamos dizer assim, um pouco do seu estilo e tal, ele vai pro front. Me conta aí, quais foram os absurdos que você se sentiu acuado? Em primeiro lugar, né, a suspensão do meu mandato parlamentar, através de um conselho de ética na Assembleia Legislativa. Você me disse nos bastidores, Olha, nunca houve isso na história. Nunca na história do estado do Ceará um deputado foi suspenso. Nunca. Nunca. E por que o deputado André Fernandes foi suspenso? Chegou até o meu gabinete uma denúncia envolvendo outro parlamentar. E olha, meu papel é investigar o governador. É as contas do governo e fazer a denúncia. Seja ela pública ou seja ela para uma entidade de fiscalização. Mas já que está envolvendo outro parlamentar, vou entregar o órgão competente, assim como o regimento interno da Assembleia Legislativa diz que a gente tem que fazer. Eu não vou engavetar. Alguém vai chegar, André, olha isso aqui, eu não vou engavetar de maneira alguma. Então peguei, assinei, encaminhei uma notícia de fato ao Ministério Público do Estado do Ceará. Sob sigilo. Eu solicitei sigilo e tem vídeo meu pedindo isso, que eu postei para quebrar o argumento. Eu digo, olha, é sob sigilo, lá no Ministério Público. Eu, André, não fui advogado, eu. Quando eu faço isso, com um dia, o procurador quebra o sigilo e manda a denúncia, quero um encaminhamento da notícia de fato, para a imprensa. Aí a imprensa noticia, deputado André Fernandes acusa o deputado Nezinho. Eu não estava acusando. Chegou a denúncia, eu encaminhei e eles que Para tomam de apurar, conta. claro. Órgão competente Isso não de é apuração. acusação. Não. Não é acusação. Mas assim foi a manchete em todos os jornais do Estado do Ceará. Quando sai a manchete, vem o PDT. Qual foi o fato que ocorreu com o deputado Nezinho? Na denúncia, tinha algumas coisas envolvendo jogo de bicho, envolvendo algumas pessoas e dizendo que o deputado tinha envolvimento com a facção criminosa. É algo grave. Eu não vou falar, eu não vou citar o nome do deputado, eu não vou falar a denúncia, porque, enfim, eu seria irresponsável chegar e falar algo assim, sem Óbvio. ter qualquer tipo de comprovação. O que eu fiz? Em sigilo, eu encaminho, olha, isso aqui não é comigo. Obrigado por você, mas não é comigo, vou encaminhar para o órgão, em sigilo. Eu fiz o certo, porque o regimento interno disse que é para fazer isso. Mas já na manchete disse que eu acusei o deputado de fazer parte
de uma facção criminosa. Aí vem o PDT dos Ferreira Gomes e entra com ação contra mim no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar, por acusar um deputado, sendo que eu não acusei. Ou seja, eles usaram a narrativa da imprensa, fizeram a ação no Conselho de Ética, foi aprovado por unanimidade. Eles manipulam de uma forma... Claro, claro. Aí passou no Conselho de Ética, passou na Comissão de Constituição e Justiça e foi para o plenário. E é aqui onde a gente se sente acuado e você vê a injustiça. Foi para os deputados votarem, foi para a votação em plenário, e a maioria da casa votou por me suspender por 30 dias. Por 30 dias eu não podia fazer reunião em gabinete, eu não podia protocolar projeto, eu não podia votar, eu não podia me pronunciar, não podia nada, porque eu não fui deputado por 30 dias. É uma forma de tentar calar. É uma suspensão. Claro, uma censura por 30 dias. Não é nem censura, é pior. Porque eu perco tudo, absolutamente tudo que eu tenho direito como parlamentar, inclusive a prerrogativa de parlamentar, durante esses 30 dias. O salário também? Tudo. Tudo, absolutamente tudo. O salário é de menos. Claro. Não. Mas o olha salário é aí, de menos. Mas O vale, problema mas vale ressaltar a o questão- dano moral que você teve, né? Claro. A questão é tão absurda. Não, mas o porquê que eu me senti acuado? E aqui vem o ponto importante. O mesmo plenário que me condenou por 30 dias porque eu encaminhei uma denúncia, é o mesmo plenário que lá em 2006 ou 2007, salvo me engano, não condenou, por exemplo, o deputado que foi envolvido em escândalo de mensalão, onde teve assessor com dinheiro em cueca. O mesmo plenário que absolveu um caso de corrupção foi o mesmo que me condenou porque eu encaminhei uma denúncia. E pela primeira vez na história do Ceará, para ficar na mancha da história do Ceará, suspenderam um deputado. Foi porque fez uma denúncia? Foi não. Não foi não. A gente Claro sabe que que não não. foi por isso. E ele foi absolvido, né? Foi absolvido. Ele Não, foi. aqui, o Brasil é engraçado. Para investigar o nosso presidente Bolsonaro, né, na questão da Covid, eles colocam o Renan, né? Renan Calheiros. Não, cara, Meu amigo. Mas que Brasil. Mas será que isso aqui nunca vai ajustar? o investigador já começou acusando. Já começou acusando Renan Calheiros. Pelo amor de Deus. A história desse homem na política brasileira. O presidente da CPI, envolvido em escândalo de desviar dinheiro da saúde da Lava Amazonas. Jato. Aí como é que um cara desse tem? Como é que um Não, cara pelo desse amor pode de Deus. investigar alguém? Sem falar que o cara, que é o caso do Renan, né? Vai investigar o próprio filho dele, que é um governador. Não vai. Ele mesmo já disse isso. Seria cômico se não fosse verdade um negócio tão sério desse. E você acha que o nosso povo brasileiro, ele fica omisso por falta de conhecimento? Claro, 100%. Você acha que os políticos conduzem muito essas pessoas no efeito manada? O problema maior é a É falta pão de e circo? conhecimento. É pão e circo? É a falta de conhecimento. É, né? Tudo se resume em falta de conhecimento. É porque o povo, olha que veja bem, eles idolatram o Lula. Claro. E o Lula se aproveitou desse julgamento que ele teve para fazer política. Tá Que fazendo não ainda tem hoje. nada a ver, porque ele foi. Realmente o processo foi eu até entendo que o Supremo Tribunal julgou, de fato, de forma justa. Porque eu achava que o Moro. O Rebouças sempre batia aqui no programa, que o julgamento que o Moro fazia. Eles falavam sobre ser suspeito. Eu até acho que Aí realmente. é estranho. Agora, Quer que eu diga por que ele é usa isso estranho? para fazer política, dizer Mas- que é o cara mais honesto do Mas Brasil. quer que eu diga por que é estranho? O STF julgou que Moro era suspeito para condenar o Lula. Aí o STF veio falar sobre isso. O mesmo STF que teve vários indicados por Lula e Dilma. Aí eu te pergunto, e esses ministros não são suspeitos não para julgar? Mas eu acho, eu consigo... Com certeza, né? Não, eu consigo dividir isso. Eu consigo dividir Eu não isso. consigo, não. Eu consigo. Não, eu consigo. O meu entendimento é que há realmente. Eu São acho que suspeitos também. Olha, o mesmo Supremo... Inclusive ligados a Quem partidos. colocou, né? quem colocou Joaquim Barbosa na O política? Alexandre de Moraes é de que partido? Só um minutinho. Quem Ah, colocou Joaquim o Barbosa? Alexandre de Moraes é de que Quem partido? que indicou Joaquim Barbosa como ministro? Luiz Inácio Lula da Silva. Certo? Foi o que mais combateu Luiz Inácio Lula da Silva. O Moro foi Não, quem foi mais Joaquim combateu o Barbosa. Bolsonaro até E hoje. você lembra da É frase porque do existe Joaquim esse tipo de Barbosa? gente. Vou sair para não morrer? Existe esse tipo de gente.
Quantos ministros do governo Bolsonaro não saíram atirando nele? Eu acho que realmente... Eu não consigo entender. Enquanto eu vejo um deputado federal com a tornozeleira eletrônica em casa porque usou da liberdade de expressão, eu não consigo acreditar que esses julgamentos são sérios. E André, eu fico pensando o seguinte... Inclusive, mando um abraço para o meu amigo Daniel Silveira. Não há como ser parcial, aliás, ser imparcial, tendo um partido, tendo uma visão política de um partido, tendo uma ideologia partidária. Não tem. Né? Ali nós conhecemos Alexandre de Moraes e outros mais que já são ligados a partidos O políticos. Fachin. Na sua visão, Fachin fazia como- campanha para Dilma. André, na sua visão como deputado, você acha que o nosso país está caminhando para uma Venezuela? Hoje sim. Hoje sim. 2019 eu acho que foi o ano mais extraordinário das últimas décadas no Brasil. Mas com a chegada dessa pandemia e as atitudes dos governadores e prefeitos, colocando o povo para morrer de fome, né, de forma Você acha hipócrita. do lockdown? Ah, absurdo. Absurdo. O lockdown vai colocar o servidor público para ficar mamando na teta do Estado, enquanto o autônomo, o empregado, está passando fome. Simples assim. É. João Dória fecha o comércio, manda prender. Que bom que a polícia não é igual a polícia daqui. Não atua, a polícia não... Mas João Dória fecha o comércio, acaba com o emprego, bota lockdown em tudo e vai para Miami. E o metrô lotado? Não, metrô lotado, busão lotado. Agora, abrir um comérciozinho que funciona ali para entrar no máximo 10 pessoas de um dia, não pode. Mas que lógica é essa? Então, assim, eu particularmente não vejo isso como uma atitude simples, a máxima do comunismo. Você coloca o povo na pobreza e qualquer migalha que você jogar, você vai ter recompensa. É o meu ponto de vista, é o que eu analiso nisso tudo. Você vê hoje muita gente passando fome, muita gente desempregada. Na hora que o governo chega, o Estado chega e diz, olha, eu estou te dando a mão aqui, você fica na mão do Estado. E isso é comunismo. Na Venezuela está do jeito que está por causa do comunismo. E sim, hoje... Você sabe que a Venezuela foi um dos melhores países do mundo para se morar e para se viver. A Argentina aqui, nossa vizinha. A Argentina, quando você falava em América do Sul, era o auge. Era o país mais, economicamente falando, mais evoluído. Era onde artistas, onde jogadores, onde pessoas influentes queriam morar. A Venezuela era assim, era Olha quem era a Argentina 10 anos o atrás. Caribe venezuelano ainda Argentina está hoje. em alta. O Caribe venezuelano, porque é gringo que frequenta, mas é um país lindo. Eu acho bom falar da Argentina, porque era a representatividade da nossa América, era a Argentina. Olha quem era a Argentina 10 anos atrás e olha quem é a Argentina hoje. Tirando a Venezuela, é a pior economia da nossa América. E você acha que o Brasil está caminhando para isso? Claro, se continuar nesse rumo, sim. Se continuar nesse rumo, sim. Você vê, gente passando fome, trabalhador sendo preso porque quer trabalhar, deputado federal sendo preso porque está usando a liberdade religiosa, jornalista sendo preso porque falaram a verdade, outros jornalistas incriminam e falam que querem, nada acontece. Igrejas sendo fechadas. Igreja sendo fechada, que é inclusive um ponto que eu ia falar agora. Será que isso não já é o início de um comunismo? Ao meu ver, sim. E qualquer outro comunismo iniciou desse jeito. A melhor maneira de você tomar poder, e quem fala isso é Stalin, quem falou isso foi Hitler, quem falou isso foi Mao Tse Tung, é através do medo. É através do medo. Eu uso um pânico, coloco o medo e apareça uma solução. Quando você perceber, Aí vai ser entra o tarde efeito demais. manada. Claro, vai ser tarde demais. Por exemplo, se você for ver O Hitler... povo não reage, né? É o Hitler. quanto pior, melhor que eles estão fazendo. Claro, Né? Hitler começou dizendo o seguinte, olha pessoal, a economia, porque realmente a economia ia ruim, através de uma república lascada mesmo, que acontecia ali na Alemanha, Hitler apareceu dizendo que o problema da Alemanha, na verdade, se consistia entre o mercado dos judeus, porque os judeus estavam realmente crescendo e estão sempre em crescente, a gente sabe disso, nós que somos cristãos. Então ele apareceu dizendo, olha, isso aqui é o problema. Vocês estão passando fome, nós alemães estamos passando fome, estão chegando desemprego, porque eles são o problema. E ele apresentou a solução, vamos começar a perseguir o comércio deles, que a gente vai crescer. O povo, até então, pensando que era para o bem deles, começaram a riscar uma estrela de Davi na frente do comércio do judeu, começaram a dizer, não comprem de judeus, não comprem disso, não comprem aquilo. Quando foi ver, aconteceu o que aconteceu. Auschwitz e tantos outros centros de... O comunismo é bom para quem, André, na sua opinião? É bom para os líderes globais. Eu acredito e não porque sou cristão, mas se você for parar... Nós sabemos que a China é comunista. A China... Você acha que é um comunismo diferenciado, vamos dizer assim? É um comunismo capitalista? Pronto, chegou no canto certo. Se talvez Marx soubesse que o comunismo, através do capitalismo, fosse tão forte, ele não pregaria o comunismo através do estadismo como ele pregava antes. Perfeito. Hoje... São coisas distintas. São coisas distintas, né?
Lá na China eles conseguiram fazer isso com excelência. Transformar o Infelizmente. comunismo em capitalismo. Capitalismo, comunismo. Total. Total. É um bilionário novo todos os dias. Se você for ver a China, e eles declaram isso publicamente, que vai ter o governo mundial. Você vê a Agenda 2030 da ONU, que também falam em economia, mas em governo mundial. Você vê ele querendo liderar outros países. Você vê a China entrando, investindo. Agora não está com um mês. O Partido Comunista Chinês mandou milhões para sindicatos brasileiros. Com qual finalidade? Não, a China, veja bem, se vocês Está invadindo o observarem- mundo, né? Não, a China. Não, e não estão errado. Não estou errado, não. Se o desejo é o capitalismo, o caminho está perfeito. O desejo deles é tomar tudo. Então, mas. O desejo deles não é o capitalismo que a gente eu não- conhece. eu não É o imagino. domínio, é o controle. Inclusive, Eu se não- nós eu não- morássemos na China, nesse momento nós não estaríamos fazendo essa entrevista. É, com certeza. porque no É o comunismo controle, lá meu é. amigo. Mas assim. É o controle. É um povo inteligente, trabalha muito, e não é um povo consumista. Tá? Eu tive negócios na China e eu importava. Hoje, se falar em trazer algo, é da China. Não tem outro lugar para você trazer. É China. É o berço dos negócios. Por isso que eu acredito que a gente tem que combater isso aí. É. Eu acho que combater até um certo ponto. Porque o mundo está se globalizando e eu acho que É os direitos são diferente a iguais. gente vender para a China e comprar da China. É diferente isso do que vender o Brasil para a China. Não, é diferente. Mas é o que está acontecendo. Olha, a China tem ferrovia. Mas, André, você concorda que nós temos... Eu vou dar uma informação para você, não sei se você sabe disso. O que é desviado hoje... Eu vou falar de minérios, só minérios. O que é subfaturado hoje em minério e contrabandeado de minério para fora, você sabe que o Nobel, o único minério que existe no mundo, é aqui no Brasil, na Amazônia, não é? E o mundo necessita dele. O que é desviado, e são informações precisas que eu estou te dando, tá? Por estudiosos aqui, fera no Brasil. O que é desviado, subfaturado de minério para ir para fora, se arrecadaria 3 vezes mais o imposto de renda de pessoa física e jurídica no nosso país. Doutor Enéas E por que Carneiro que a falava gente- isso. E por que a gente não combate isso aí? Bom, aí você tem que perguntar para os seus colegas. Claro, a gente tem que combater isso aí. Eu vou te mandar um vídeo, inclusive, depois desse assunto, que é muito sério, porque, veja bem, nós teríamos 3 vezes mais arrecadação. Eu estou falando de pessoa jurídica e física do imposto de renda do nosso país, se nós combatêssemos o subfaturamento e contrabando de minério, só do minério. E detalhe, Então você imagina, Marcelo, só pra mim detalhe, concluir. o mundo estaria nesse aspecto dependendo de nós brasileiros. Claro, só para concluir. Mas Você- é exatamente, isso aí é vender para outros países, e não Então, vender o Brasil para exato, outros países. não que é o que vender- está exato. acontecendo. Não, então o que acontece? Eles vendem a exploração e não o minério. A diferença é essa. E você não tem que vender a exploração, você tem que explorar a tua riqueza e vender a tua Perfeito. riqueza. Não vender a exploração. Perfeito. Né? Que é o que estão querendo fazer, inclusive. Então, não, é o que acontece Foi, até hoje. tramita no Senado, inclusive, um projeto de lei para que... Isso é uma coisa que você poderia levar para o presidente. Mas olha, Alavancar só para esse- completar isso aí, existe hoje um projeto que tramita no Senado que permite que o Brasil, que um empreendedor de zona rural, seja for, venda até 25% da terra para outros países. Eu acho isso absurdo. Se eu quiser vender o milho, a soja, a carne bovina, que inclusive a gente exporta Eu mais para a acabei- China, a gente vende. eu acabei Agora, de vender a dizer. terra? Eu acabei de dizer isso. Exato. Vender não a exploração, Exato. e sim o que produz. Que é exatamente isso aí onde a gente entra na Você veja bem, levar esse assunto para o presidente, que eu me lembro o Bolsonaro falando mas ele combate isso aí. dos ele não- minérios e tal. É o problema que ele combate, mas ninguém faz nada. Isso aí está acontecendo todos os dias. Nós estamos aqui nessa entrevista agora e está acontecendo o contrabando, o subfaturamento. Porque, Depende veja de bem, quem, especificamente? Depende de uma o pessoa? Ministério de Minas e Energias. Não é Será? Será que se resume a isso? isso? E dos políticos. Eu acho que o presidente não queria que tivesse todo mundo trabalhando? Que a economia estivesse girando? A relação de Será gente que funciona só recebe por causa disso do aí, Brasil? É interesse de alguém, né? Tem, claro. Isoladamente. de vários Claro. alguém. Claro, não tem uma peça não, existe Então, inúmeras. mas peças. é isso que nós temos que combater. Exato. Esse dado que eu estou te dando, eu vou te mandar um vídeo depois Perfeito. de uma pessoa que é um advogado tributarista que estuda isso há muitos anos e fala com muita propriedade. Só voltando, que você perguntou, André, você acha que o Brasil está caminhando para ser uma Venezuela? Eu acho que, na verdade, tudo está sendo arquitetado para deixar tudo no Brasil a preço de banana e vender para a China. Esse é o meu pensamento. Esse é o meu pensamento. Quando eu vejo a China avançando sobre o Brasil, é isso que eu consigo enxergar. Tramitação de projeto para vender terra, dono de ferrovia, dono de carne bovina.
E não só da carne bovina, mas de quem produz as carnes bovinas, daqui a pouco o Brasil se torna uma simples colônia da China. É o meu ponto de vista. E quando chegar na situação em que eles compram a comida, compram a carne, compram obras-primas, tem rodovias, tem portos, eles não vão nem olhar para o brasileiro. A gente vai ficar com a migalha. A China está avançando a todo Eu, momento. particularmente, eu acho que isso não vai acontecer, porque Tomara. eu acho que vai ter Inclusive, ter o atual presidente dos Estados Unidos, ele apesar de ser democrata, mas ele se fechou agora. Ele sabe da ameaça que é a China. China. Não, a China não. Mas a ameaça o Partido Comunista a, Chinês. a China é uma ameaça. Ele assumiu uma Dentro postura do bem parecida com a capitalismo. O Trump. capitalismo é isso, André. Olha, Se eu, veja bem, André, eu sou empresário bem sucedido e eu digo para você o seguinte, eu vou em cima das oportunidades. Eu vou em cima das oportunidades. Eu não acredito. Então, se a oportunidade, onde quer que esteja, que o meu dinheiro possa valer muito, eu não que é acredito o caso que acontece no capitalismo, eu vou para cima. Eu não acredito que um país que matou mais de 100 milhões de pessoas de fome seja simplesmente capitalismo, não. Isso é maldade. Mudou, né? Mudou, eu acho que... Bom, Isso é maldade mesmo. E é uma implantação de um Mais de 100 sistema de milhões. controle. olha, é um Porque assunto... nunca leu o livro A Grande Fome de É. Mao Tse Tung? É complicado, é tudo muito As complicado. bases da China. Eu acho que são Olha lá. épocas diferentes. As bases da gerações ideologia diferentes. do pensamento político e econômico da China são bem Capitalismo, mao-tse-tungianas. mercantilismo, economia. Beleza, tem que Você avançar. fez Todo- economia, você sabe o que eu estou falando. Todo país tem que avançar economicamente. Claro, ora, se o Brasil pudesse sair comprando tudo e tivesse recurso para sair comprando dos Estados Unidos, da China, da Índia, perfeito. Se conseguisse exportar, suprir o Brasil e exportar e ganhar dinheiro em cima disso, perfeito. Agora, controle social através de um partido, que é o que o Partido Comunista Chinês tenta fazer, sou radicalmente contra. Se não, vejamos. Aí já é política. Claro, já é política. E é isso aí que a gente tem que enfrentar, que tem que combater. Eu acho que o comunismo eu acho que o único comunismo que ainda funciona no mundo é o chinês. Porque ele é um comunismo capitalista. É um comunista, Ele não é um comunismo real. Real. Né? E tão real que ele não oprime muito o povo, não. Quem falar que o chinês é muito oprimido, não. Não é? Não é. O chinês que tentou alertar o mundo A não, aí ser sobre a não ser a Coreia do Norte. o chinês, o médico Yang, inclusive, que tentou alertar o mundo sobre o coronavírus, foi preso. Porque fez um vídeo. Em dezembro. Mas nós vamos voltar. O mundo veio perceber isso entre janeiro e fevereiro. André, Então, em dezembro foi preso porque tentou Então alertar nós o vamos mundo. agora para o terceiro bloco e nós vamos voltar já com as nossas polêmicas aqui. Perfeito. Capitalismo, comunismo. Vacina. Aqui ele tocou no assunto. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Vamos lá, terceiro bloco. Fique aí.